ó Deus, que muito em breve nos estaremos reunidos novamente para, juntamente contigo, e de uma forma eterna, a qual, Senhor meu Deus, diante daqueles que foi dado ao Senhor, não será nenhum deles tirado. Assim nós somos inclusos, ó Pai, neste exército numeroso, a qual o Senhor conquistou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nesta noite continue falando conosco, através desta breve saudação, que o teu Filho, Senhor, ó Deus, falará à tua igreja. Que o Senhor use mais uma vez o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, eu vou contar um testemunho também, rapidinho, resumido. Eu passei um período muito grande que eu não dormia à noite, eu trocava o dia pela noite. Minha mãe está de prova, minha esposa. Até quando eu casei, eu ia dormir depois das 4 da manhã, 5, 6 horas da manhã. Esses dias o irmão me cobrou, por que o irmão não vem para a escola dominical? Eu falei, irmão, hoje eu consigo. Mas na antiga igreja que eu congregava, o pastor me chamou para me ajudar o professor da escola dominical. Eu falei, pastor, não tem como. Só se o senhor mudar o horário da escola, uma hora e meia antes do culto, que eu troco o dia pela noite, pastor. Eu vou dar sono depois das 4, 5 horas da manhã. E depois que eu me casei, eu acho que a minha ansiedade, eu era muito ansioso. Eu acho que atrapalhava eu dormir, até com remédio. Eu tomava remédio, mas só dormia depois das 4 da manhã. Tinha vezes que clareava o dia, eu conseguia dormir. E com 2 anos para cá, minha esposa está de prova. Tem dia que ela faz um Nescauzinho para mim, eu já durmo 9 horas da noite, 10 horas, né? Isso é um milagre, porque antigamente não tinha como. Aí eu falei, pastor, não tem como, eu disse, Não tinha não, tinha dia de mancena, ele tá. Eu não dormia à noite, hoje eu tenho vezes que eu durmo cedo Ele toma e acordo cedo. Às vezes eu tenho dificuldade de acordar, mas é um milagre. Hoje eu consegui dormir 9, 10 horas da noite, eu passei muitos anos sem conseguir dormir à noite. Tinha angústia, que aí dormia até meio-dia, já acordava de mau humor. Quem troca o dia pela noite, quem trabalha à noite está todo dia, está no costume, mas quem estava deitado que não dorme, eu acordava de mau humor. Eu contei resumido. Eu vou ler aqui no livro de Atos, capítulo, e para mim foi um milagre de Deus. Mas foi uma bênção também, que quando eu não dormia, eu aproveitava para ler a Bíblia de madrugada. Porque ler a Bíblia de madrugada é o melhor horário de todos. Eu vou ler em Atos 3, rapidinho. Eu posso entregar 9,5? Pode? 9,5. Eu vou ler aqui, a cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou logo os seus pés, e os arteiros se firmaram. E saltaram ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, os apóstolos, estudiosos da Bíblia, falam que o Senhor ficou muitos anos sem falar, assim falando pouco. Foi quando veio João Batista
estender a mão igual os apóstolos vinham. Os apóstolos vinham, meus irmãos, numa festa grande. Mas só que Jesus preparando, quando os apóstolos estavam com Jesus, eles dependiam mais de Jesus. Eles faziam o que Jesus ordenava, eles faziam próximo de Jesus, que naquela época eles tinham que andar junto, que era muito perigoso. Aqueles apóstolos, Jesus falou: vocês têm coisas que eu quero falar para vocês não estão suportando agora. Irei para o Pai, preparar-vos lugar, irei. Vocês poderão fazer as obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai e vocês vão ficar. Aqueles apóstolos, eles preparados, batizados do Espírito Santo, mas eles estavam aprendendo também. A cada milagre que acontecia, a fé deles aumentava. Meus irmãos, numa profissão que você tem muito tempo que exerce uma profissão, falando no físico, você não tem aquela habilidade da pessoa que trabalha naquela profissão todo dia. Os apóstolos não estavam com tanta habilidade, porque Jesus não estava próximo deles. Ali eles tinham que exercer a fé deles. Ali, porque, meus irmãos, quando nós exercemos, a Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. É bom pedir. Quanto mais pede, mais recebe. Quanto mais busca, mais encontra. Quanto mais bate, a porta se abre. Sabe aquela pessoa desempregada? Quanto mais forte ele bater, mais chance ele tem de abrir a porta. Aquele que ora mais, ele recebe mais unção. Aquele que lê mais, mais sabedoria. Aquele obreiro que se dispõe a trabalhar para Deus, se dispõe a visitar os enfermos, se dispõe a pregar a palavra, Deus vai usar mais, lógico, porque ele é um trabalhador. O trabalhador, quanto mais ele trabalha, mais ele dá produção, não é verdade? Então aqueles apóstolos, eles estavam começando ainda o ministério deles. O ministério deles começou quando Jesus chamou cada um deles.
paralítico ele estava parado. Quantas pessoas estavam na situação daquele paralítico? Sendo carregado pelos outros. Tem pessoas que é carregado. Ó, vamos ali. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos. É carregado, não é verdade? O paralítico ele era carregado. E a mudança na vida dele através daqueles apóstolos. Então o que Deus está falando? Atitude, fé. Você é um bem-aventurado, porque você apresentou o seu corpo em sacrifício vivo, Glória a santo, Deus. agradável